Coletiva com o presidente Sebastião Arcanjo, lembrando que a ordem das perguntas é realizada por sorteio. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Tiãozinho, bom dia. Na reunião do último sábado, foi falada sobre a possibilidade de contratação do Washington para a função de gerente de futebol, com o motivo de buscar mais um profissional para o departamento de futebol, sendo que o cargo de diretor de futebol continua vago. E como foi essa situação envolvendo o Washington? Primeiro, Heitor, é muito importante essa pergunta que você nos traz aqui, porque ela ajuda, antes de tudo, explicar qual que é o sentido das alterações, das mudanças que nós estamos implementando no departamento de futebol da Associação Atlética Ponte Preta. O primeiro sentido das mudanças é fazer um esforço de integração, porque havia aqui um distanciamento entre as categorias de base e futebol profissional. E nós estamos retomando aqui, na verdade, um sonho, um desejo antigo, de você ter uma integração entre o futebol profissional e as nossas categorias de base. Ao mesmo tempo, nós estamos nos propondo a construir algo que o Fabinho já comentou com vocês em outras oportunidades, que a Ponte Preta possa ter um modelo de jogo, que ela possa ter um sistema que envolva não só os aspectos da formação dos atletas, mas que isso tenha alguma conexão com o que está acontecendo também no futebol profissional. E essa conexão se dá pela técnica, né? Não importa quem está à frente da direção da Ponte Preta, importa que nós temos um projeto. Nos próximos dias o Fabinho vai detalhar um pouco mais o que a gente está chamando de um modelo, de um sistema de jogo, que muitas vezes nós verificamos isso em algumas equipes, né? Que você tem um garoto lá nas categorias de base e quando ele sobe pro profissional, ele pratica o mesmo futebol, ele já está integrado com o time profissional e, portanto, o tempo de adaptação é mais curto e isso dá mais segurança para quem está no comando técnico da equipe, né? Então nós estamos montando aqui um modelo de jogo da Ponte Preta que está tentando ser apresentado nessas primeiras, desde o final da Copa do Campeonato Brasileiro da Série B e também no Campeonato Paulista, né? É essa a primeira questão. Então qual que era a função do Washington aqui nessa história, a do Alarcon, do Odair, que nós contratamos lá para coordenar as categorias de base, os outros profissionais, porque eu acho que a gente não pode focar no nome de apenas uma pessoa. Nós estamos montando uma equipe de futebol profissional, do departamento de futebol, articulada com a base, para que a Ponte Preta tenha profissionais altamente qualificados à frente desse que é a razão de existir da Ponte Preta, que é o futebol profissional. Então, os profissionais estavam todos eles num processo de análise e de seleção, né, que é uma outra filosofia que nós estamos querendo implementar. Então, o nome do Washington surge desse processo de análise e seleção, assim como outros profissionais também. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Presidente, bom dia. A Ponte Preta estima 10 milhões de reais em venda de atletas. Gostaria que falasse à torcida qual a atual porcentagem que a Ponte Preta tem do Ivan e qual o valor mínimo estimado para ser vendido. Há chance de alguma negociação dele ser fechada no primeiro semestre? Lucas, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que quando nós fazemos uma projeção nos nossos balanços, nós estamos tratando de uma expectativa de venda de alguns atletas, né? E não é segredo para ninguém que a Ponte Preta revelou jogadores, talento, esse é o DNA da Ponte Preta, né? No caso especificamente do jogador Ivan, o esforço que a Ponte Preta tem feito é de, junto com aqueles que cuidam da carreira do atleta, fazer o melhor negócio para a Ponte Preta e que também atenda às expectativas de carreira do próprio atleta, né? Então, o que está colocado no balanço são cenários, são expectativas. Quando impede que Ivan voltando a jogar, desempenhando papel de alto nível, né, ele possa, inclusive, receber propostas maiores do que está lançado no balanço. Por outro lado, também é verdadeiro que o inverso também pode acontecer. Então, foi uma expectativa ali com o pé no chão, dentro da realidade. O Ivan é jogador da Ponte Preta, né? As normas da FIFA, e assim como outros atletas, impedem que o clube faça cessões de direitos federativos e atrelem direitos econômicos a situações que possam acontecer no desenvolvimento da carreira do jogador. O que nós temos utilizado aqui como premissa máxima na Ponte Preta
é que nós precisamos fazer um esforço para entregar o clube para as futuras gestões numa forma bem diferente de que nós recebemos. E também fazer um esforço para reduzir o máximo possível o grau de endividamento da Ponte Preta. Então, percentuais, quando nós estamos nos referindo a percentuais, é que nós temos que olhar a estrutura de dívida da Ponte Preta, que foi uma outra recomendação que o nosso conselho nos deu, e ao mesmo tempo utilizar todos os negócios que a Ponte Preta tem feito nesse último período, né, envolvendo transações de jogadores, que nós possamos utilizar parte desses recursos para mitigar dívidas, tentar quitar compromissos. Porque acabou aquele tempo do que eu devo, não nego e pago quanto puder. Isso acabou, o mundo mudou, a realidade mudou, a justiça está sempre batendo as nossas portas, então nós preferimos até ter algum desgaste com os setores que às vezes não têm essa leitura ou que estão presos a um passado em que ninguém pagava nada, né? Então nós aqui não temos essa cultura, é preciso ter mais responsabilidade, tem um conjunto de obrigações de legislações que nós temos que seguir, mas sobretudo tem a responsabilidade com a sustentabilidade da Ponte Preta olhando para o teu futuro. Então, a nossa opção é por ter uma postura mais responsável do ponto de vista financeiro e responsável também no sentido de que é preciso honrar compromissos, porque uma hora a conta chega e ela está batendo todo dia a nossa porta. Elias Aredes, Rádio Brasil. Presidente, o ajuste do orçamento para 2021 indica 32 milhões de receita e 44 milhões de despesas. Quais medidas práticas serão tomadas para cobrir o déficit de 12 milhões de reais? Elias, as medidas já estão em curso, né? Uma pena que o tempo aqui não permite, mas numa outra oportunidade nós podemos apresentar. Nós estamos, né, desde 2020, né, quando nós assumimos a Ponte Preta mais efetivamente, adotando medidas de contenção de despesas, né, fazendo ajustes internos, né, revisando todos os contratos, buscando fazer negociações com os nossos credores, com os nossos fornecedores, de modo que a gente possa ter uma previsibilidade orçamentária. O nosso lema aqui é o seguinte: de cada R$2, um vai para o futebol profissional, o restante é para manutenção do custeio da Ponte Preta. Então, a previsão que foi apresentada, né, na reunião do Conselho, ela já está dentro de uma realidade, né? A ponte não conseguiu o acesso e isso traz limitações orçamentárias, né? Mas que elas estão, do nosso ponto de vista, administráveis, elas são administráveis. Elas podem limitar algum investimento em alguns projetos que a Ponte Preta tinha a pretensão de colocar em pé esse ano. Então a prioridade nossa é o campo, a prioridade nossa é lutar pelo acesso, a prioridade nossa é deixar pelo menos um cenário de melhor sustentabilidade para a Associação Atlética Ponte Preta. Marco Guarizo, CBN. Presidente, qual o nível de satisfação da diretoria com o elenco disponível? A eliminação na Copa do Brasil ligou um sinal de alerta para buscar reforços? Eu vou falar com o Guarizo e ao mesmo tempo já sei que o João Carlos de Freitas vai comentar em seguida, enfim. É óbvio que quando nós fazemos um planejamento, né, a gente fez uma previsão de quantas casas aqui, usando quase, ou quantas jardas, né, nós iríamos avançar dentro da Copa do Brasil. E a desclassificação, ela frustra uma expectativa, né? E isso não que acende aqui para nós sinais de alerta, mas ela joga para o próprio elenco nosso outras responsabilidades, né? Nós já temos o compromisso que a nossa prioridade é o acesso, né? Então nosso planejamento, tanto dentro de campo, com a performance dos jogadores, mas também olhando o resultado financeiro da Copa do Brasil, frustrou não só a diretoria, frustrou a comissão técnica, mas sobretudo frustrou também a expectativa dos nossos próprios torcedores. Isso não significa que está tudo errado, né? Significa que nós precisamos revisitar, sobretudo do ponto de vista das decisões que nós estamos tomando, né, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos que ainda estão abertos no ano de 2021. Mas a Ponte Preta entende que tem um elenco
que é competitivo, um elenco que faltou pouco para que nós pudéssemos alcançar o acesso no campeonato passado, né? Então nós ficamos ali brigando até as últimas rodadas e nós fizemos algo também que, não sei se é inédito na Ponte Preta, mas o esforço que foi feito é de manter uma espinha dorsal no elenco de 2020, para que nós pudéssemos fazer contratações pontuais. O histórico da Ponte Preta é de desmanchar time. A cada temporada você desmancha o time, manda todo mundo embora, ninguém empresta. Se essa fórmula desse resultado, é possível que a gente não se encontrasse na situação que nós encontramos hoje, tanto do ponto de vista das competições, quanto do ponto de vista financeiro. Essa fórmula de estar tudo errado e manda todo mundo embora a qualquer momento, na verdade ela trouxe mais problemas para o clube, sobretudo do ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista de dívidas trabalhistas, sob o ponto de vista da relação da Ponte Preta com os atletas, porque isso gera um risco para quem está fazendo o contrato e o negócio com a Ponte Preta. Então, as pessoas começam a precificar isso. Dois resultados adversos, manda todo mundo embora porque a pressão vem para cima da torcida, da diretoria e vai buscar culpados. Essa fórmula, ela foi, do ponto de vista de campo e do ponto de vista financeiro, ela não deu resultados. Pelo contrário, ela só foi comprometendo ao longo dos anos a própria situação financeira e a sustentabilidade do clube. A ideia e a história vai dizer se isso vai ser o melhor caminho para a Ponte Preta seguir. Agora eu estou convencido que se a gente ficar olhando para os procedimentos passados, digo que eles também não alcançaram os seus objetivos. Então é hora de rever. O que nós estamos pensando aqui é em rever. E nós fazemos isso com convicção, mas sobretudo considerando que é possível cometer erros. E se nós cometermos alguns erros nesse processo, nós temos que estar abertos à crítica e fazer ajuste, porque nós não somos os donos da verdade. Isabela Sabélico, Tati, TV Record. Presidente, quais são as prioridades da diretoria até o fim do Paulistão? A prioridade da diretoria são duas, é continuar reforçando o elenco, é continuar buscando o melhor sistema de jogo para a Ponte Preta, para que a gente possa, como eu disse, avançar o máximo possível dentro da competição. Esse é o nosso objetivo. Então nós estamos até sexta-feira próxima, ainda nós podemos fazer alguns ajustes na equipe, algumas contratações, nós temos um espaço ainda que pequeno para contratar alguns jogadores e nós vamos tentar fazê-lo nos próximos dias e buscar avançar o máximo possível dentro do Campeonato Paulista. Marcos Ceroni, Ponte News. Bom dia, presidente. Ficamos alegres por... Opa, vou repetir, tá bom? Marcos Ceroni, Ponte News. Bom dia, presidente. Ficamos alegres por você ter superado a Covid e estar de volta ao futebol. Com a chegada do Renatinho, está fechado o ciclo de contratações para o Paulista ou vocês procuram mais um lateral direito e mais um jogador para a zaga? E qual foi o tamanho da eliminação na Copa do Brasil? Vocês acharam que o time poderia ter feito o resultado e se mantido na próxima fase? Bom, Serano, primeiro obrigado pela solidariedade, né, e a todos que se somaram a tua voz e aproveitando também aqui a oportunidade de nos solidarizar com todos aqueles que perderam amigos, parentes, mãe, pais, né, filhos nessa pandemia chamada Covid, né? Então, primeiro, muito obrigado pela solidariedade e vamos aqui também nos solidarizar com todas as vítimas da nossa cidade do Brasil, né? Segundo, em relação à eliminação da competição da Copa do Brasil, nós não estamos felizes com a eliminação, muito pelo contrário. Isso causou e vai causar um impacto importante nas finanças do clube, né? Mas nós temos que levantar a cabeça, né? Olhar para frente, verificar o que ocorreu durante esse período. Eu diria que tem dois fatores que podem não ser usados como justificativa, né? Mas olhando o desempenho de outros clubes que voltarem à atividade depois dessa parada do Campeonato Paulista, acho que o nosso time, a parada e o surto de Covid acabou, de certa maneira, impactando no desempenho da nossa equipe, porque nós saímos daqui de Campinas com muita confiança na vitória e de avançar na competição. E fomos eliminados nas cobranças de pênaltis. Também não tem essa história que pênalti é loteria, nós tínhamos que ter jogado para ganhar os 90 minutos. Então, nós ficamos muito frustrados com esse desempenho. E olhando para frente, é isso que você falou, nós temos uma competição importante, que é o Campeonato Paulista,
que nós reputamos aqui a todos, né, depois do Campeonato Brasileiro da Série A, é a segunda competição de maior importância no país, obviamente não desconsiderando a importância que adquiriu a Copa do Brasil nesses últimos anos, né? Então a Ponte ainda está tentando, correndo contra o tempo, para fortalecer o nosso elenco ainda no Campeonato Paulista, né? É possível que os seus internautas aí saibam que tem uma limitação de inscrição no Campeonato Paulista. Nós não podemos ir para o mercado e contratar um monte de gente porque não tem vagas para inscrever. Nós temos a chamada lista A, que ela é limitada a 29 jogadores. Caso o time avance para as próximas fases, é possível fazer alguma substituição na lista A. E nós temos a lista B, onde nós estamos utilizando nossos garotos, a nossa categoria de base, que aliás estão entrando muito bem nas partidas, né? Isso nos enche de orgulho e satisfação. E tem, portanto, que fazer essa combinação. Os jogadores que nós estamos no mercado são os jogadores que nós ainda não encontramos nem na base para poder suprir algumas necessidades que nós temos no elenco. Então, nós temos que ir ao mercado. Como a régua é curta do ponto de vista do número, né, e nós temos que ter responsabilidade também com o nosso orçamento, com os nossos compromissos, nós estamos usando o máximo de critério possível, né? Creio eu que fomos bastante assertivos nas decisões que nós tomamos no último período, sobretudo a gente olhar o desempenho do Niltinho, a chegada do Renatinho, então acho que isso já dá para o torcedor também mais ânimo, mais esperança de que a Ponte Preta vai fazer um bom campeonato e vai fazer uma boa Série B. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes, bom dia, Tiãozinho. Nos últimos dias, presenciamos que alguns clubes estão sendo mais transparentes com o seu torcedor em relação às dívidas e patrimônios como o Corinthians e o Santos. Por isso, a minha pergunta é em relação aos ativos do clube. Além do Ivan, algum outro atleta da base e com potencial de venda? Exemplos, Jean Carlos, Leonaldi, Igor Maduro e Pedrinho. Tem alguma parte dos direitos econômicos comprometido para pagamentos de empréstimos com bancos ou empresários que foram feitos na sua gestão? Lupe, obrigado pela pergunta. Acho que ela me dá várias oportunidades aqui de responder temas que são de alta importância e relevância. Primeiro, em relação aos balanços, né? Os balanços que nós apresentamos, que por sinal foram aprovados por 93% do nosso conselheiro, cumpriram rigorosamente o que está na lei. O que pode ter de diferença em relação aos outros clubes é a composição das receitas e das dívidas, e isso é um processo natural. Se você tem componentes diferenciados, o seu balanço vai se apresentar de outra forma. Agora, do ponto de vista da estrutura dos balanços, seja em qualquer clube do Brasil, seja nas empresas, ele obedece rigorosamente o que está na legislação. A gente não pode inventar moda nesse quesito aqui, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Segundo ponto, quero aproveitar a tua pergunta para responder um outro questionamento que foi trazido diante do fato da Ponte Preta, aliás, a Ponte Preta e centenas de clubes no Brasil terem perdido a certificação de clube formador. Então, esse é um tema importante porque ele tem conexão com a pergunta que você fez, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade para, obviamente, não nos eximir de alguma responsabilidade, isso nós estamos apurando internamente na Ponte Preta, mas dizer para o nosso torcedor que nós não estamos correndo riscos da forma como tem sido dito, anunciado e publicado, né? A perda do certificado, ela impõe um risco para a Ponte Preta quando nós estamos falando de jogadores que estão nas nossas categorias de base, que ainda não têm contrato assinado com o clube. Nesse caso, a Ponte Preta perde a preferência para a assinatura desse primeiro contrato. Mas esse é um processo de negociação da Ponte Preta com o atleta. Então, esse é o risco que nós temos. No mais, né, essa história de que, eventualmente, uma transação de um jogador, do Emerson, o Camilo, que passou aqui pela Ponte Preta, a Ponte Preta perderia o direito a receber essa compensação de clube formador. Isso não é verdade. A Ponte Preta mantém esses direitos. Enfim, é só para esclarecer esse tema, para não ficar dúvidas no ar e a gente não pintar o diabo mais feio do que ele parece, ok? Então, nós estamos regularizando essa situação. Houve uma mudança na CBF, né, no processo todo. Isso se deu, inclusive,
após aquele lamentável acidente ocorrido no Ninho do Urubu, e que foram ali, na minha opinião, de forma correta, incluído ali temas que não estavam presentes nos processos anteriores, que exigem aí um conjunto de decisões envolvendo órgãos públicos. Então você tem que estar lá com o alvará de funcionamento, você tem que abrir uma nova empresa, um novo CNPJ, você tem que ter o AVCB, você tem que ter todas as licenças de funcionamento, vigilância sanitária, e no caso da Ponte Preta um componente importante, um adicional, que é um termo de ajustamento de conduta que a Ponte Preta assinou com o Ministério Público, que consistia em uma série de mudanças de procedimento, obras, reforma, e que isso, em alguma maneira, impactou a apresentação dos nossos documentos na Ponte Preta. A Ponte Preta, portanto, está fazendo todo o esforço para o mais rápido possível recuperar o teu certificado, porque ainda que nós estamos entendendo que há um risco baixo que a Ponte Preta corre, mas é melhor não correr risco nenhum, sobretudo quando fala de formação de atletas, né? Porque esse é um esforço importante que a Ponte Preta está fazendo, de reorganização das categorias de base e de planejamento visando o aproveitamento máximo possível dos nossos atletas do nosso time profissional. Então, muito obrigado pela tua presença, espero ter esclarecido as pessoas, os nossos telespectadores, mas, sobretudo, tranquilizar a nossa torcida de que nós não estamos, de certa maneira, expostos como foi apresentado aí nos últimos dias, tá ok? Em relação à questão dos nossos ativos, quando nós falamos de ativos, né, para a pessoa que está nos acompanhando, né, então os ativos são componentes que prevêem ali nos balanços. O estádio Moisés Lucarelli, por exemplo, é um ativo da Ponte Preta. O terreno onde está o nosso CT, o Jardim Olinda, é um ativo da Ponte Preta. O Clube Paineiras é um ativo da Ponte Preta. Seus bens materiais são ativos. Isso tudo está no nosso balanço, né? Qual o outro ativo que a Ponte Preta tem? É preciso ter em mente que o ativo da Ponte Preta são os seus atletas. Esses atletas, existe uma metodologia de precificação desses atletas, e isso tudo compõe um valor que é apresentado no balanço, confrontado com as despesas do clube e com as suas receitas, nós vamos chegar a uma equação que foi submetida e aprovada pelo nosso conselho. Então esse é o ponto. A lei também deixa claro isso, que são dois componentes, direitos federativos e direitos econômicos, né? Os direitos federativos desses atletas são 100% dos clubes. A FIFA, a CBF não permite que empresários, intermediários, empresas, agências tenham direitos federativos dos atletas. Da mesma forma, a FIFA não permite que você atrele direitos econômicos a esse tipo de empresário, que você atrele isso diretamente a dívidas, empréstimos com o banco. Então, a lei, e nós estamos cumprindo rigorosamente a lei, seja para o Ivan, seja para o Leonardo, seja para o Igor Maduro, seja para o Pedrinho, seja para qualquer jogador que está na base da Ponte Preta ou aqueles jogadores que nós temos parceria com outros clubes que estão no profissional. A Ponte está cumprindo rigorosamente o que está na lei. Quando nós estamos dizendo que é preciso enfrentar o tema do endividamento da Ponte Preta, me parece que aí tem uma certa confusão quando nós estamos falando que tem receitas, futuras receitas da Ponte Preta que estão comprometidas. Então, as receitas vêm da venda desses jogadores que são nossos ativos. Quando eu recebo essas receitas, eu tenho que olhar para as despesas que a Ponte Preta tem. Isso todo mundo que faz gestão de negócios, de empresa, qualquer outra atividade econômica tem que fazer isso. Entrou dinheiro no caixa, você tem que escolher, você paga os salários dos seus profissionais, que essa deve ser a prioridade. Segundo, você olha para os seus credores, os seus fornecedores. E terceiro, para aqueles que você contrataram dívidas. O que a Ponte tem dívida contratada com investidores no futebol, ela se manifesta através de mútuo. Que isso também é uma categoria que está prevista, não tem nada de ilegal, nada de irregular, né? Por isso que eles estão no nosso balanço, assim como estão nos balanços dos outros clubes. Então, a Ponte Preta, de posse de recursos derivada da venda de algum ativo, ela tem que honrar esses compromissos, né? Isso aqui, traduzindo para uma linguagem mais popular, quando você tem algum problema na tua casa, alguma dificuldade,
Quando você estourou o seu cheque especial, que você precisa usar o seu cheque especial, você sabe que no determinado você vai ter que quitar isso lá, tá certo? Como é que você quita isso? Você pega uma parte do seu salário, paga as suas contas domésticas, dá o de comer para os teus filhos, para as suas filhas, né? E aí você vai pagar as suas dívidas, né? Vai hierarquizar, vai priorizar, mas você tem que pagar. Porque, na nossa opinião, esse tempo de que nós não vamos pagar nada, acabou. O mundo mudou, né? Isso, não, vai lá para a ponte que ninguém vai pagar. Entendeu? Isso tudo é precificado também pelo mercado. Dificulta as nossas negociações, muitas vezes, com os atletas, porque, às vezes, o pessoal fala, a vida lá é curta, né? Então, o nosso esforço aqui é de ter uma responsabilidade no tratamento das finanças da Ponte Preta. O nosso esforço aqui é carregar o mínimo possível de dívidas que possam no futuro comprometer ainda mais a estrutura de endividamento da Ponte Preta, que, aliás, o nosso conselho, ao aprovar o balanço, recomendou que a Ponte Preta apresente um plano de pagamento dessas dívidas. Isso visa o quê? Dar uma certa sustentabilidade, uma previsibilidade para o clube olhando para frente, olhando para o futuro. Se a gente repetir práticas, posturas e métodos que foram utilizados em determinados momentos históricos, a conta chega, né? Então, isso também está expresso no balanço lá. Tem um conjunto de dívidas, sobretudo do ponto de vista trabalhista, dívidas, que foram decisões, tá ruim, manda todo mundo embora, um dia a gente paga. Só que a conta chega, né? E ela chegou, está batendo na nossa porta. Então, a Ponte Preta está tentando evitar o máximo possível de aumentar o teu contencioso jurídico, tendo responsabilidade nas tomadas de decisão. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender que quando você recorre a alguém que faz um aporte financeiro dentro da lei, quando você tem recurso, você tem que negociar e pagar essas pessoas que te ajudaram no momento de dificuldade, tá certo? Então é isso que a Ponte está fazendo. Nada de ilegal, nada de irregular, nada diferente que outros clubes pelo Brasil o fazem, né? Então essa é a questão central. E os nossos atletas, os nossos ativos, não estão contratualmente compromissados com isso, né? Nós estamos quitando débitos que a Ponte Preta tem desde o momento em que nós vendemos outros jogadores. O caso mais relevante aqui acho que foi do Camilo, que nós deixamos isso claro em nota, que a Ponte Preta ia pagar o salário dos seus funcionários, que essa é a prioridade. Segundo ponto, a Ponte Preta ia fortalecer, contratar os seus jogadores para ter uma equipe competitiva. E terceiro ponto, a Ponte Preta iria saldar o máximo possível dos débitos que ela tem com fornecedores e aqueles que, de alguma maneira, através desse sistema, aportaram recursos na Ponte Preta. Está em nota pública desde o ano passado na Ponte Preta. Então, para quem acompanha a nossa rotina, isso não deveria ser surpresa. Rony Romanini, Rádio Central. Bom dia, Tiãozinho. No início da temporada, ficamos sabendo que alguns jogadores permaneceram no clube aceitando uma redução no salário e se adequando à realidade financeira da Ponte Preta nesta temporada. A contratação do Renatinho, que recebia um alto salário no futebol chinês, não pode desequilibrar ainda mais as finanças da Ponte? Há algum tipo de investimento para arcar com os salários do atleta, seja de empresários ou do presidente de honra, Sérgio Carnielli? Oi, Rony, todos da equipe central aí, deixar um abraço também. O Beto estava insistindo muito que a gente pudesse bater um papo o mais rápido possível, né? Mas nós estamos tentando aqui organizar essa agenda, não vai faltar a oportunidade de a gente fazer um bate-papo do jeito que eu gosto também ali, né? Um tete-a-tete com vocês e com outras emissoras. O que a gente poderia dizer é o seguinte: primeiro, nós estabelecemos uma receita e as despesas do clube, né? Nas despesas do clube, nós estabelecemos um teto para investimento no futebol profissional neste ano de 2021. Né? O que eu posso afirmar para vocês que a contratação do Renatinho, ela não estourou o nosso teto, né? Então, isso para nós aqui é uma gestão que busca prezar pelo equilíbrio entre receitas e despesas. Então, para tranquilizar nossos torcedores, tem sido falado números absurdos aí em relação à contratação do Renatinho, seja porque as pessoas achavam que ela nunca iria acontecer, seja aqueles que acham que nós estamos aqui
fazendo farra com as finanças da Ponte Preta. Então, essas duas opiniões estão totalmente equivocadas. Ele não custou um absurdo e nós não estamos fazendo farra com os recursos da Ponte Preta. O que vale aqui registrar nessa reunião, e eu agradeço o Rony pela pergunta, é que três fatores pesaram para a contratação do Renatinho. Primeiro, que ele entendeu a realidade financeira do clube. Então, né, e entendeu porque ele tinha propostas muito superiores à oferecida pela Ponte Preta. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Com equilíbrio, conseguimos chegar a um acordo. Segundo ponto importante, porque nós também, a mensagem que nós colocamos para o Renatinho, muitos jogadores que permaneceram aqui no elenco também fizeram esforços, abriram mão de alguns benefícios para que a gente pudesse ajustar, encaixar, usando uma linguagem de futebol, aquilo que era o desejo deles com a realidade financeira do clube. Isso foi feito, então não precisamos manter esse sinal, tanto para fora como para dentro. O outro elemento que foi, na minha opinião, decisivo aqui, que é o terceiro ponto, para a contratação do Renatinho, foi a torcida da Ponte Preta. Esse foi o fator que, sabe, que muda o jogo, né? Como a gente fala aqui no futebol. Isso muda o jogo. É aquela substituição que você faz na hora certa, é aquela pressão que às vezes que hoje não consegue vir da arquibancada, que empurra o time para frente, que a gente está sentindo muita falta disso. Né? Às vezes uma atitude, uma reação que você espera de um jogador. Eu vi muita gente falando assim que o Palmeiras virou o jogo contra o Flamengo, quando muito sabiamente o goleiro do Palmeiras foi lá no batedor de pênalti, que se não me engano, Danilo, e desestabilizou o garoto que vinha fazendo uma grande partida e dali desandou as coisas. Então, às vezes são essas atitudes. No caso aqui, o diferencial, posso dizer para vocês, o diferencial foi o carinho, a recepção, né, tanto dos atletas que já estão aqui com a gente, que ficaram fazendo campanha para o Renatinho jogar, queria registrar isso, todo o elenco da Ponte Preta, nos treinamentos, de certa maneira, de maneira legítima, sem constrangê-lo, mas havia um apelo muito forte do elenco para ele ficar. E o apelo que veio da arquibancada, já que a arquibancada hoje é mais virtual, mas houve muita gente se manifestando, a torcida da Ponte Preta foi decisiva, na minha opinião. Acho que aí viramos o jogo, a partir daí conseguimos concretizar essa contratação. Gustavo Magnusson, Hora Campinas. Bom dia, presidente. A Ponte Preta enfrenta um começo de temporada complicado, com apenas uma vitória no Paulistão e eliminação na Copa do Brasil. Como tem sido a cobrança e a conversa com a equipe no sentido de reverter a situação a partir do jogo desta sexta-feira? Gustavo, eu não gosto de ficar olhando muito para o retrovisor, né? Acho que nós temos sempre que estar olhando para frente, mas você tem razão. O fato concreto é que a gente está numa posição ainda desconfortável no Campeonato Paulista, fomos eliminados. Essa é a verdade, tem que ser enfrentada, não tem como fugir disso. Por outro lado, o que nós estamos buscando é a chamada superação, né? Porque se nós passarmos uma energia negativa também para os nossos atletas, nós não vamos buscar os resultados que nós precisamos. Isso não significa passividade, isso não significa que não houve uma cobrança, e houve uma cobrança muito dura, porque isso furou o nosso planejamento, né? Trouxe dificuldades que nós vamos ter que ter muita criatividade, imaginação e lucidez para enfrentá-las do ponto de vista financeiro. Mas, por outro lado, um elenco que já mostrou que tem capacidade de reação e superação e provou isso no Campeonato Paulista no passado. Um elenco que enfrentou bem, na nossa opinião, a Série B. Tínhamos todas as condições de avançar um pouco mais na nossa leitura. Um elenco que faltou 3 pontos para a gente subir para o campeonato, para a Série A, mas não podemos achar que tudo está errado, né? As falhas aconteceram, o jogo não foi como nós planejamos, vários jogadores não estavam numa noite feliz na partida contra o Criciúma, né? E isso afetou. Então, a cobrança na medida certa, né? E responsabilidade daqueles que estão dentro das 4 linhas. É isso que nós estamos cobrando. Responsabilidade e compromisso com a camisa e com a história da Ponte Preta. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Presidente, bom dia. Com a eliminação precoce na Copa do Brasil, será mais um ano em que as finanças do clube estarão ainda mais comprometidas. Como o senhor enxerga o Brasileirão da Série B deste ano, que será a mais forte e difícil das últimas temporadas em relação a conseguir o acesso?
Independente das questões financeiras, das dificuldades que nós estamos enfrentando e que os clubes no Brasil em geral e no mundo estão passando, nós temos que deixar isso num patamar importante, mas num segundo plano. Dentro de campo, o que o futebol mostrou é que as camisas hoje são importantes? São, porque trazem histórias, trazem títulos, reconhecimento, reputações. Mas nós não podemos dar de barato que o campeonato já está decidido, porque clubes que estavam na Série A, clubes de tradição, foram rebaixados para a Série B. Então a Ponte tem que respeitar as camisas desses clubes, as suas histórias, mas dentro de campo, meu amigo, vai ter que amassar barro, lutar muito, ralar muito para vencer a Ponte Preta. Nós vamos brigar pelo acesso, como fizemos no ano passado, por poucos pontos nós nos classificamos. Então a gente não pode ter medo, porque quem quer voltar para a Série A tem que entender que isso vai ser rotina na sua vida. E a Ponte quer voltar para a Série A para pegar Flamengo, pegar São Paulo, pegar Corinthians, pegar Palmeiras, até eventualmente pegar um desses clubes que foram rebaixados, porque o futebol brasileiro ele tem essa característica. É uma das poucas competições do mundo que 20% dos clubes são rebaixados, né? E o histórico do futebol brasileiro está apontando o seguinte: todo ano vai cair um chamado grande, quando não um, dois. Esse ano tem um ano atípico, né? Vários clubes que foram campeões foram rebaixados, né? Estão na Série B. E nós vamos ter que enfrentá-los de igual para igual, porque se eles têm história, têm camisa, a Ponte Preta também tem história, tem camisa e tem torcida para enfrentá-los de igual para igual. Júlio Nascimento, Portal Carlos Batista. Tiãozinho, boa tarde. Gostaria de saber sobre o acordo com o Renatinho. É um jogador que sempre mobilizou muito o carinho dos torcedores por sua passagem marcante no Moisés Zuccarelli, mas também valorizado no mercado. Como foi a disposição das duas partes que houvesse o acordo? Ô, Júlio, me permite aqui uma brincadeirinha, nesse tempo de pandemia. Na hora que foi lida aqui a pergunta no teu nome, já lembrei do Mano Brown aqui do Racionais, é isso aí, mano. Vamos que vamos, né? Mas eu queria, brincadeira aqui à parte, né? É uma demonstração de carinho aí com toda a equipe aí do Portal Carlos Batista, né? E sobretudo a tua pessoa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a contratação do Renatinho, primeiro ela é fruto, né, de um processo que o Alarcon vem conduzindo nas negociações na Ponte Preta, né? O departamento, nós reforçamos o departamento de futebol, uma pena que vocês não possam aqui fazer uma visita presencial, os profissionais, né? A equipe que nós estamos montando de analistas de mercado, tudo isso para diminuir a margem de erro nas contratações. Não existe contratação em nenhum lugar do planeta que vão ser 100% certa, né? O que a gente tem feito aqui é tentar diminuir o erro, né? Esse é o esforço e para isso tem que ter toda uma estrutura, um grupo de análise de performance e muita negociação, né? E nesse sentido eu tenho que parabenizar o Alarcon, porque ele tem sido bastante assertivo nas decisões que ele tem tomado. Não significa que uma ou outra peça não encaixe como a gente gostaria, isso é possível, né? Mas eu diria que no caso do Niltinho, por exemplo, que tinha acabado de chegar de viagem, e o ambiente aqui, o acolhimento que recebeu, ele decidiu ir para o jogo, ainda estava no processo de fuso horário, mas ele foi para o jogo. Da mesma forma o Renatinho, se depender dele, ele entra amanhã no jogo contra o Santos, né? Mas nós estamos analisando também toda a situação clínica do atleta, porque não adianta ele pôr ele num jogo de forma precipitada e isso pode depois levar a algum tipo de lesão. Então há um processo de preparação, porque todo mundo e nós também estamos ansiosos para ver o Renatinho e principalmente ele está louco para vestir novamente a camisa da Macaca, entrar em campo e dar o máximo de alegria possível para a nossa torcida. Então acho que esse é o processo que envolve todas essas negociações, as responsabilidades com que nós estamos tratando as finanças do clube. E, por outro lado, realçar aqui o trabalho fora de campo que está sendo feito pela nossa equipe do Departamento de Futebol Profissional. Oswaldo Luiz, EPTV. Tiãozinho, bom dia. Gostaria que você falasse sobre o interesse em Hernani Brocador e Rafael Moura e também comentasse a situação do Moisés, que a Ponte tem até dia 30 de abril para efetivar a compra.
Em relação ao Moisés, eu penso que foi um investimento correto que nós fizemos, uma aposta que deu certo. Tanto é que tem vários clubes tentando aí de alguma forma contratá-lo, acreditando que a Ponte Preta não vá fazer o exercício do direito dela de preferência, de compra. Eu quero tranquilizar a nossa torcida nesse sentido que nós vamos fazê-lo, nós vamos contratar o Moisés. Moisés é jogador da Ponte Preta, tá certo? Até o dia 31, essas questões burocráticas, contratuais estarão todas resolvidas e, portanto, podem ficar tranquilos. E para nós, o Moisés tem demonstrado assim, um valor muito importante. É um jogador que tem feito em várias partidas a diferença Ponte Preta, é um jogador que tem características hoje que são cada vez mais difíceis de você encontrar. É um jogador que, como vocês próprios da imprensa, os narradores falam, é um jogador que tem muita facilidade no 1 contra 1, é um jogador que tem facilidade para quebrar as linhas, joga dos dois lados do campo, enfim, tem pontos para desenvolver, mas é fruto do próprio processo precoce da chegada do Moisés num clube do tamanho da Ponte Preta. Mas nós acreditamos no seu potencial e temos absoluta certeza que o Moisés ainda vai dar muito retorno para a Ponte Preta, dentro e fora de campo, em eventual negociações futuras. Então, Moisés é da Ponte Preta. Em relação aos jogadores que você fez referência, o Hernani, o Brocador e o He-Man, são jogadores extraordinários, que qualquer clube quer ter um jogador dessa qualidade dentro do teu elenco. O que nós estamos analisando, né, e esses jogadores estão no nosso radar, né, estiveram já em outras oportunidades, é a adequação financeira e também as necessidades que o clube tem para as competições. Então é isso que está sendo analisado, são bons nomes, boas referências que podem ajudar a Ponte Preta. O que nós estamos discutindo nesse momento é tentar enfrentar no curto prazo algumas necessidades específicas e pontuais que a Ponte Preta ainda tem no seu elenco, que nós, quando iniciamos as competições, sabíamos que isso poderia ocorrer, né? Então nós primeiro vamos arrumar essas situações que nós já tínhamos algumas dúvidas em relação a alguns posicionamentos, enfim, e depois a gente tentar fazer movimentos mais ousados, né? Acho que esse é o desafio que a Ponte Preta tem, pensar grande com o pé no chão. Presidente, após um período de paralisação, a Ponte retorna com compromissos no Campeonato Paulista, pega o Santos agora nesta sexta-feira. Queria que você falasse desse retorno à competição estadual, as mudanças de protocolo, né, e o envolvimento, né, que houve dos clubes para que esse retorno pudesse acontecer. Uma mensagem para o nosso torcedor. Acho que antes de mais nada, vale aqui registrar que foi muito importante nesse processo, né? Processo que obviamente nós não queríamos que ocorresse, mas nós estamos diante de uma pandemia que tem vitimado no Brasil centenas e milhares de pessoas, que os clubes de São Paulo primaram sob liderança da Federação Paulista de Futebol, nosso presidente Reinaldo Carneiro, pela saúde, né? Esse foi o critério que está impondo para os clubes custos adicionais na competição, assim como está impondo para as pessoas também dificuldades, né? Até para manter, em alguns casos, a sua própria subsistência. Então, a volta do futebol, com a revisitação do nosso protocolo de saúde sanitária, a volta do futebol, que ainda vai se dar com os portões fechados, sem a presença, sem o calor, né, da arquibancada, que muitas vezes empurra e leva o time à vitória, é um compromisso que os clubes assumiram com as autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, com os prefeitos do Estado de São Paulo e, sobretudo, com o Ministério Público que está acompanhando a execução desse protocolo. Por isso, a alegria da bola voltar a rolar para todos nós é uma alegria extraordinária, mas ela será feita com muita responsabilidade. Responsabilidade dos clubes, dos atletas e também aqui responsabilidade dos nossos torcedores para que a gente possa ficar em casa, daí a necessidade da restrição dos horários da partida, inclusive, né? Porque se todos nós aqui caminharmos juntos, né, dirigentes, autoridades, torcedores, a gente consegue tocar o Campeonato Paulista até o final e nós possamos, quem sabe, até servir de exemplos para outras competições que estão em andamento no futebol brasileiro. Então, acho que é uma mensagem que tem o sentido da volta do futebol, mas tem um sentido de reforçar a proteção e a vida das pessoas. Eu queria também aproveitar aqui a oportunidade para agregar aqui um outro tema nessa nossa
primeira, vamos dizer assim, depois da minha recuperação do Covid, né? A gente está se somando a diversos esforços de diversas entidades, né, para que a gente possa ajudar a combater a fome na cidade de Campinas. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, né, existem dezenas de entidades, a prefeitura, enfim, órgãos, né, que são na cidade reconhecidos pela sua reputação, como a FEAC, por exemplo, a CUFA, as nossas torcidas, todas empenhadas aí para ajudar aqueles que mais precisam nesse momento de dificuldade que o Brasil está atravessando. Então, a gente está fazendo todo o esforço possível para ajudar nessas campanhas de combate à fome. E, por fim, a Ponte Preta perdeu muita gente importante nesse período, né? Perdemos conselheiros, perdemos amigos, perdemos torcedores, perdemos pais, filhos, amigos, parentes. A gente não poderia, nesse momento, também nos solidarizar com todos aqueles que foram vítimas dessa pandemia, né? E também nos somar a todos os esforços que estão sendo feitos pelas autoridades para que a gente possa não só vacinar o máximo possível de pessoas, né? Então, acho que é uma mensagem que eu gostaria de passar para aqueles que nos assistem agora, que a vacina é o caminho. Enquanto não tiver a vacina, vamos nos cuidar, vamos usar a máscara, vamos usar o álcool gel, vamos evitar a aglomeração, para que a gente também possa dar uma contribuição para que o Brasil possa sair o mais rápido possível da pandemia. Vacina já e se protejam e fiquem em casa o máximo possível. Só saia quando for absolutamente necessário.